Comercial vinha tudo, né? Eu não tinha videocassete em casa, porque lá pro final dos anos 80 ainda videocassete era um objeto de grande valor, né? E eu tinha uma tia chamada Janaína que na casa dela tinha videocassete. E na época que o meu irmão se casou e foi embora de casa, ele entrou pro bombeiro na época, enfim, ele comprou o videocassete dele. Eles gravavam as coisas normalmente da televisão. Tinha esse hábito de se gravar as novelas quando não se podia assistir, para assistir num outro dia. Então o videocassete ele era programável. Você poderia programar um horário hoje à tarde, por exemplo, entre um horário tipo 4 da tarde às 5h30 de algum programa em que quisesse assistir, né? Isso era muito legal, era a modernidade da época. Meu primeiro VHS foi em 96, que a minha cunhada, que é até hoje a minha cunhada, gravou para mim o especial da Xuxa no ano de 96, Xuxa 10 anos na Globo, e só. Aí, final de 99 ou 2000, não lembro agora, ela gravou 2 programas da Xuxa pra mim, que foi o Xuxa Park, começava acho que 9 da manhã e terminava meio-dia. E ela tinha muito cuidado com o seu videocassete e falava, nossa, Rafa, é muitas horas gravando, né? 9, 10, 11, 12, 3 horas todo sábado, que nessa época não era diário, era aos sábados. E ela deixou gravar 2 programas, um sábado e outro no outro. E ela falou, Rafa, eu até entendi depois, né? Era um aparelho caro na época. Poxa, não dá pra ficar gravando. Eu queria gravar tudo, né? Desenho comercial e tal. Aí foi quando eu falei pra minha mãe, eu acho que foi o primeiro presente que eu pedi pra minha mãe, que eu sempre fui muito desapegado de tudo, de grande valor. Mãe, eu quero um videocassete. Ela conseguiu na época comprar um de segunda mão pra mim. E ali, isso foi pra 2000, de 2000 pra 2001. Eu consegui o meu primeiro videocassete. Dali eu passei a gravar todos os programas da Xuxa. Mas é claro que eu sou um seguidor da Xuxa. Comecei a seguir a Xuxa em 2007. Mas não é esse seguidor de Instagram não, gente. Que hoje em dia todo mundo é seguidor de todo mundo, né? Na época só a Xuxa tinha os seguidores. Era uma coisa física. Era ir atrás. Xuxa tá gravando um programa. Xuxa tá gravando um comercial. Ih, Xuxa vai gravar um filme. A gente descobriu onde que é. Vamos atrás dela. E era isso. E eu conheci uma galera muito grande que também gravava os programas dela ao longo dos anos. E muitas dessas pessoas, ao longo desses últimos quase 20 anos de seguidor, me cederam seus VHS. Então, praticamente de 93 pra cá, eu tenho tudo da Xuxa que foi televisivo e até fora do país. Era de lei toda essa parte. Eu acompanhei muito esse hábito de alugar, de ir na locadora, cada um escolheu o seu filme, porque eu tinha 2 primos, que eram o Anderson e a Michele. Eu acabava assistindo os filmes que eles queriam assistir. Eu lembro muito que era tudo combinado. Olha, quando você terminar de assistir o tal filme, você tem que pôr para rebobinar. Porque você tinha que devolver na locadora o filme rebobinado. Porque senão você pagava multa, né? E ninguém quer pagar multa. Então isso era um clássico de quem alugava filme, era assistir e automaticamente pôr para rebobinar. Por que acontece? Alguns vídeos, isso eu já não recordo tão bem, mas os mais modernozinhos lá para os anos 90, eu sei que quando o filme chegava literalmente ao fim, que acabava todos os créditos do filme, enfim, aí tinha aquelas tarjas coloridas, depois tinha a parte que a tela ficava toda preta, e para finalizar tinha aqueles chuvisquinhos, que aí sim, quando acabava tudo isso, que levava em torno de 10 a 6 minutos, a fita rebobinava automaticamente. E ninguém queria esperar isso tudo de tempo, 10 minutos era muito tempo, né? Para uma criança é uma eternidade, para poder assistir o próximo filme. Então a pessoa apertava lá o REN, é assim que se fala a pronúncia, e rebobinava todo o filme, porque não podia devolver sem estar rebobinada, porque pagava multa. As idas às locadoras. Marca. Então é comum os VHS aqui no Rio darem mofo, que é um bolorzinho branco que dá em cima do VHS. Porque como tem a partezinha de acrílico, você vê lá dentro e você vê quando tá com bolor, quando tá com mofo. E também acontecia, era a parte trágica da época, quando a fita embolava dentro do videocassete. Nossa, com muito uso, né? Acabava que o videocassete ia perdendo a força, então ele dava um craquezinho lá na hora de rebobinar em algum momento, e a fita saía de rotação
na hora do rebobimento, de rebobinar a fita, e ela embolava lá dentro. Era uma coisa horrível quando isso acontecia. Porque tinha que abrir o videocassete, que se você apertasse o eject, ela não saía, ela ficava agarrada lá dentro. Nossa, era o desespero da época. Eu tinha que abrir o videocassete, parafusar, tirar aquela tampa, aí tirar com cuidado. E para devolver a fita depois de uma situação dessa, quando o magnético dela, que é a fita, embolava, criava partículas de fita amassada, às vezes arrebentava. E quando você tinha que comprar uma outra fita para o próprio estabelecimento, nossa, isso era triste. As mães só faltavam matar, ou quando as próprias mães não faziam isso, até porque não era culpa de ninguém, de criança ou de adulto. Era culpa do aparelho, mas enfim, eram coisas que aconteciam na época. A última vez que a gente... Eu lembro que também teve uma fase que lançaram um videocassete, que na metade ele era videocassete, tu botava a fitinha ali, e na outra metade era DVD. Você botava o disquinho ali e assistia o DVD. Ele tinha a função de gravar o DVD. Por exemplo, você botava o DVD do lado, com o filme da Disney ou com o filme do que tivesse ali na mídia, e do outro lado o VHS virgem, que era como chamados os VHS quando você comprava das lojas e não tinha nada gravado para que você pudesse gravar as coisas da TV. Aí você dava o play no DVD e no outro lado você apertava o REC. Aí automaticamente todo o conteúdo do DVD ele era gravado em VHS, porque ainda tinha essa familiaridade, né? Era a transição do DVD para o VHS. E logo em seguida já queriam realmente aposentar o videocassete, conhecido como gravador de mesa. O que ele é? Você pega uma mídia virgem, põe dentro desse aparelho, conecta na televisão e quando passar algo que você queira ver, além dele também ter a função de DVD, ele grava. Você aperta o REC ali e assiste a sua novela, você assiste o seu filme depois. Porque daí pra frente era só DVD. Nunca mais na tua vida. Eu vou dizer que antes de 2010 parou de fabricar e de se vender os já tradicionais videocassetes. E aos poucos as fitas, né? Os VHS foram perdendo a sua função, né? Só que quando conseguiram literalmente tirar o videocassete e também os VHS, as fitas, né, no caso, de circulação do país, as empresas, eu não sei por que carga d'água, porque isso faz uma falta muito grande, pararam de fabricar, de produzir os gravadores de mesa. E agora, como gravar os nossos conteúdos da televisão? Até hoje é muito difícil de se gravar um programa porque tem que ter toda uma aparelhagem. E tem gente que gosta de guardar o que grava, não ali arquivadinho no HD, e sim em mídia física. E eu posso ter certeza... né? Tem uma plataforma, não sei se pode ser o nome aqui, da Globo, a Globoplay. Eles puseram o navio da Xuxa, que foi em março de 2023, o show que lá foi feito no navio, no Globoplay. Pô, legal, né? Tá lá. Há pouco tempo, tiraram de cartaz lá da Globoplay. E agora? Como assistir o show, para quem é fã da Xuxa, assim como eu, e quer rever? Porque eu estava no show, no navio da Xuxa. E agora? Alguns fãs conseguiram o arquivo ali, antes da Globo, tirar do ar e passaram a produzir uma cópia física, um famoso DVD. No box, bonitinho, com capa, tem uns fãs que fazem trabalhos incríveis. Por exemplo, a Xuxa tem um filme que recentemente que saiu, Uma Fada Veio Me Visitar. E agora? Saiu de cartaz, onde assistir? Eu gosto de ter ele na minha prateleira, aquela coisa bem anos 80 e 90, né? Do VHS pro DVD, não se tem. E alguns fãs fazem isso, eles conseguem resgatar esse conteúdo da internet, de qualquer plataforma que seja, faz todo um trabalho e repassam para outros fãs com trocas ou vendas. Eu não consigo assistir